Meus amados irmãos, saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Hoje nós estaremos dando novamente início às aulas do Discipulados a partir da primeira lição. As lições a partir de hoje elas serão apenas resumo do que se tem de conteúdo na lição. Por quê? Porque não podemos substituir as aulas presenciais, né? As aulas que eu farei nessa live, da primeira à 16ª, né? Todas elas, todos esses resumos estarão postados lá no meu canal, né? Vou deixar aí no meu Facebook o nome do meu canal ou o link do meu canal, onde vocês podem encontrar o resumo dessa lição através dessa live. Meus amados, a gente vai falar hoje sobre chamado para a salvação. Bem, a gente vai abordar o porquê o homem tem a necessidade de salvação. A gente vai saber quem é que proporciona a salvação. E a gente vai descobrir quais são as bênçãos proporcionadas pela salvação. Bem, como eu disse, não vai ser a aula completa, vai ser o resumo, né? Porque eu estava pensando nessa semana, no decorrer dessa semana, em fazer síntese daquilo que a gente tem na lição. Vou deixar lá no meu canal do YouTube, para poder, quando for nas aulas presenciais, a gente vai poder abordar o conteúdo mais amplo, né? Para a aula ficar um pouco mais dinâmica. Sem mais delongas, vamos dar início. Chamado para a salvação é o tema, e a leitura bíblica se encontra em João capítulo 3, versículo 5. Se você estiver com sua Bíblia, acompanhe comigo. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, verso 5. A introdução vai dizer: a salvação é a reconciliação do homem com Deus, mediante a fé no sacrifício de Jesus na cruz, que o transporta da condição de morto espiritual a uma nova criatura. Bem, meus amados, vamos dar início, vamos fazer uma oração breve para que a gente possa dar continuidade à nossa lição. Justo e soberano Deus, Pai eterno, Deus de milagre, Deus de misericórdia. Nesse momento, Senhor, entro no Teu reino, na Tua presença, em espírito, para clamar, Senhor, que o Senhor cuide de nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, Deus nos orienta, através do Teu Santo Espírito, a transmitir a Tua palavra com sabedoria. E que o maior professor essa noite seja o Teu Espírito, Deus. Pai querido, vejam aqueles que estão desesperados, que estão angustiados, que não sabem mais o que fazer. Que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa, Senhor, abençoar. Deus, aqueles que não sabem mais de onde tirar o seu sustento, abençoa, usa os Teus servos para poder abençoar eles. Deus, ilumina nossa mente, perdoa as nossas falhas e fica conosco neste momento. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente vai observar que o autor da lição, ele nos traz diversos conteúdos, né, dividido em 3 pontos, conteúdos bastante interessantes. O primeiro tópico a gente vai ver 4 pontos. O pecado de um homem, ele afetou toda a humanidade. O pecado, ele é a transgressão e ofensa contra Deus. O pecado afasta o homem de Deus. E o pecado trouxe aos homens a morte, tanto espiritual como física. Bem, meus irmãos, se a gente for analisar o contexto de Gênesis, capítulo 3, verso 1 ao 7, a gente vai ver que o inimigo ele convenceu o homem e levou o homem à desobediência. E foi nesse momento que o pecado ele entrou no mundo com suas drásticas consequências.
Foi aí que o pecado ele entrou no mundo com suas drásticas consequências. Bem, a gente começa a analisar a situação do homem a partir da sua desobediência, quando a serpente conseguiu convencer Eva e posteriormente Eva conseguiu convencer Adão de comer o fruto que Deus havia ordenado que não comesse, né? Então o pecado da desobediência aí, ele desencadeou a queda do homem, a queda da humanidade, porque a gente sabe que Adão e Eva foram os progenitores da humanidade, eles que iniciaram toda a humanidade. O interessante é que quando a gente observa essa passagem, se a gente for lá em Gênesis capítulo 3, vamos observar aqui Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 7, olha como está escrito. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja que a serpente está argumentando, seduzindo o intelecto de Eva a questionar-se, a criar dúvidas em sua mente. Veja como a serpente estava seduzindo o intelecto. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E havendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Bem, meus amados, observem que a serpente, ela chega questionando, indagando, disse: senhora, Deus não disse para vocês não comer de todas as árvores, de todos os frutos das árvores? Aí Eva adentra na conversa, né? O intelecto de Eva é instigado, né? A reproduzir aquilo que Deus tinha ordenado. Só que quando Eva diz o que Deus tinha ordenado, a serpente, posteriormente, ela já joga a seta. Ela diz: olha, certamente não morrereis, porque se você comer, vocês vão ter o conhecimento de Deus, o mesmo conhecimento que Deus tem entre o bem e o mal. E como o intelecto de Eva já estava instigado, ela observou, viu que o fruto era bom e cometeu o pecado da desobediência, né? Desobedecendo a ordenança de Deus, e ainda entregou para Adão. Adão foi também e comeu do fruto. E a partir daí a gente sabe que toda a humanidade ela vem desencadeando aí o pecado, né? A desobediência e outros males. A gente vê também que por causa do pecado, né, teve muitas consequências na vida do homem, né? Pois o pecado ele é uma ofensa contra Deus. Lá em Romanos, capítulo 3 e 23, se a gente for ler, a gente vai ver o que o apóstolo Paulo ele escreve nessa carta. É bastante interessante. Romanos, capítulo 3, verso 23. Lembrando de que o pecado ele afasta o homem de Deus, porque ele é uma ofensa, ele traz uma morte, e esse afastamento do homem da glória de Deus é uma morte espiritual, certo? O afastamento da glória de Deus é uma morte espiritual. Lá em Romanos 13, 23, nós observamos o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que a gente vai ver lá na frente que além da morte espiritual, nós também vemos a morte física.
Quando a gente começa a analisar essa circunstância, a gente vê que a morte não era para vir destruir a vida humana, né? Se o homem não tivesse desobedecido, a morte não existiria. Os males das enfermidades não existiriam. Tudo isso que tem na humanidade, os males, as enfermidades e a morte física e a morte espiritual, são consequências do pecado, da desobediência, né? Pois o pecado, ele gera a morte, certo? Dito isso, todos que pecaram estão destituídos da glória de Deus, ou seja, estão separados, distantes, longe da glória de Deus, né? O pecado também, além de transgredir e ofender a Deus, além de afastar o homem de Deus, o pecado trouxe aos homens, como eu já disse, a morte física e espiritual. Vamos ver em Romanos 5,12. Romanos 5,12 para confirmar isso. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Veja, por causa do pecado, a morte passou para todos os homens. Então a morte não era para existir, e nem as enfermidades, nem os males, mas foram consequências do pecado humano, da desobediência. Desde pequenos somos instigados ao erro. O inimigo, ele instiga a nossa consciência, né? Ele incentiva a nossa consciência para o pecado da desobediência, desobedecendo às ordenanças dos nossos pais, né? Então, assim, quando o inimigo ele começa a colocar a nossa mente a desobedecer de pequeno, né? E a gente vai se achando dono de nós mesmos, se não tiver uma rédea, uma trégua, né? Uma definição, a gente entra num caminho que para muitos, infelizmente, não tem mais volta. Quantas mães e quantos pais perderam seus filhos, né, por causa da desobediência, não quiseram ouvir o conselho. E a mesma coisa a gente traz para o lado espiritual. Quando a gente começa a desobedecer a Deus, quando a gente começa a não atentar para a palavra de Deus, a gente entra no caminho que muitas vezes sem volta, né? Pela misericórdia de Deus, pela palavra de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós temos a oportunidade, através do Espírito Santo, de voltar para o caminho do Senhor, né? Mas muitas vezes a gente endurece o nosso coração e infelizmente a gente entra no caminho que pode se chegar a um caminho sem volta. E dizer, quero agradecer a nossa irmã Lourdes, Deus abençoe a sua vida, está nos acompanhando aí. Que Deus cubra de bênçãos a sua vida e a sua família. Meus amados, vamos agora saber quem proporciona a salvação. Quem é o autor da salvação? O autor da salvação, ele é Deus. Veja, Romanos 5, 14 e 15, se a gente for olhar Romanos 5, 14 e 15, a gente vai ver o seguinte: mas não é assim um dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Vejam, eu vou ler a partir do 14 e vou ler o 15 novamente para a gente compreender melhor. No entanto, verso 14, no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Veja, Adão, primeiro homem, era a figura daquele que havia de ir, que havia de vir. Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o segundo Adão. Aí 15. Mas não é assim um dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um, ou seja, pela ofensa de Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus
e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Veja, o pecado de um único homem atingiu toda a humanidade, mas muito mais a graça de Deus superabundou o pecado. O dom gratuito de Deus, que por intermédio de Jesus Cristo, né, abundou sobre muitos, alcançou a muitos, a todos aqueles que confessam a Cristo. Sabemos que Deus, ele é o autor da salvação. Gênesis capítulo 3, verso 15. Vamos ver o seguinte texto. Gênesis 3 e 15. A palavra de Deus está escrita desta forma. Olha Deus falando a sentença tanto para o homem, como para a mulher, como para a serpente. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja que lá, pós-queda do homem, pós-queda da humanidade, Deus já anuncia o plano de salvação, que viria que iria resgatar a humanidade e todos aqueles que crerem no Filho de Deus, né? Deus foi o autor da salvação, foi Ele que conduziu o plano da salvação. Cristo é o sacrifício para a salvação. Gálatas capítulo 3 e 13, Hebreus 9 e 28. Vamos ver Hebreus 9 e 28. Hebreus 9 e 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Veja, Cristo, quando ele apareceu, ele tomou sobre si os pecados da humanidade, morreu em morte de cruz, ressuscitou no terceiro dia e voltará novamente, aparecerá sem esses pecados que ele carregou sobre eles, sobre ele lá na cruz do Calvário, sem aqueles pecados que ele tomou para si, ele vai aparecer sem eles, mostrando a vitória que ele teve sobre a morte e sobre o pecado no dia do arrebatamento da igreja, que é a vitória da igreja aqui na terra, o dia do arrebatamento, como diz o texto em Hebreus, Assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Lembrando que esse texto aqui não fala que Jesus pecou de maneira nenhuma. Esse texto aqui fala que Cristo, demonstrando que Cristo, ele carregou o pecado de muitos, mas não pecou. Há uma diferença aí, para a gente não entrar em controvérsias, até porque a Bíblia ela se autoexplica, não tem como fazer controvérsias na palavra de Deus. A Bíblia ela se autoexplica. A palavra de Deus gera fé para a salvação. A graça alcança o homem para a salvação. O Espírito Santo convence o homem para a salvação. Então veja, além da palavra de Deus que gera fé para a salvação, temos o Espírito Santo que convence o homem para a salvação, certo? E a graça também de Deus, que é o dom gratuito. O que é graça? É favor não merecido. Ela alcança um homem para a salvação. Então aí há três fatores, além da morte de Cristo, além do plano de salvação da parte de Deus, temos mais três fatores, que é o Espírito Santo, a palavra e a graça, que nos alcança para a salvação. A palavra gera fé, o Espírito Santo convence e a graça alcança o homem, Então temos aí
fechando o segundo ponto. O terceiro ponto, para finalizar, nós vamos ver o seguinte: que as bênçãos proporcionadas pela salvação, aqui o autor ele colocou 7, mas sabemos que tem muito mais. Justificação pela fé, paz com Deus, a graça salvadora, a esperança, livramento da condenação eterna, transporte do reino das trevas para o reino da luz, liberdade da escravidão do pecado. Eu irei ler desses 7 pontos apenas um versículo, que é o transporte do reino das trevas para o reino da luz. Colossenses, certo? Livro de Colossenses, capítulo 1 e verso 13. Colossenses 1 e 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí lá em 1 de Pedro 2 e 9, olha o que a gente vai encontrar. 1 de Pedro 2 e 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10. Vós, que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdias. Então, meus irmãos, damos graças a Deus por essa tão gloriosa passagem e mensagem da palavra de Deus. Vemos aí os benefícios da salvação. Observamos aí como o homem caiu, o plano de salvação, as bênçãos provenientes. Vejam que bem sabemos que distante de Deus nós estamos perdidos e sem direção. Apesar de pensarmos que estamos indo bem, porém isso não passa de uma mera ilusão, né? A gente acha que por estar distante de Deus as coisas estão indo tudo bem, né? A gente acha que está tudo ok, que está tudo certo, mas na verdade estamos perdidos, né? Acharmos que estamos bem, longe de Deus, é uma mera ilusão. Deus, ele é o autor da salvação, Cristo é o sacrifício para a salvação, e o Espírito Santo de Deus convence o homem, e a sua palavra nos gera fé. A salvação proporciona muitas bênçãos, como já foi dito: justificação pela fé, paz com Deus, graça salvadora, livramento da condenação eterna. Somos transportados do reino de trevas para o reino de luz e somos livres da escravidão do pecado. Aqui eu vou ler um breve texto da lição 7, a queda do ser humano, do primeiro trimestre desse ano. A verdade prática diz um texto bastante interessante. Ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Meus amados, eu agradeço a todos que estavam aí conosco acompanhando, né, mais um resumo da lição do discipulado, né? Nós vamos a tentar apenas para resumos, fazer sínteses, né, vídeos curtos das aulas do discipulado. Estará lá no meu canal, o Everson Rauney, lá no meu canal no YouTube. Ele ainda está sendo moldado, mas já tem um vídeo lá. Esse vai ser o segundo vídeo postado, né? O porquê eu estou fazendo sínteses, apenas resumos, porque não quero substituir as aulas presenciais, né? Às vezes eu acho melhor o aluno participar da aula presencial, e caso ele tenha alguma dúvida e queira rever alguma coisa que ele não compreendeu,
ele pode dar uma olhada nos resumos, nas sínteses postadas lá no canal, né? Eu agradeço a todos, iremos orar neste momento para Deus abençoar a nossa vida, a nossa nação e o nosso presidente, né? E a família de cada um que estão aí acompanhando esse vídeo. Vamos orar. Justo e soberano Deus, Pai querido, Deus amado, Deus de misericórdia. Neste momento, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Te peço, Senhor, que o Senhor perdoe as nossas falhas. Abençoe, Senhor, a cada familiar, Deus, a cada parente, a cada membro congregado de cada denominação, Senhor. Deus, a cada igreja, Senhor, a cada denominação, a cada líder, a cada obreiro, Deus, a cada professor, ilumina a mente, Senhor, a cada pastor, a cada missionário, estende tuas poderosas mãos, livra de todo mal, Deus, expulsa essas enfermidades das nações, Deus, que o Senhor possa restaurar vidas, saúde, Pai querido, daqueles que estão no leito de hospital, que estão desesperados, que o Senhor possa, Senhor, restaurar a saúde, curar os enfermos, estende tuas mãos, Pai. Deus, abençoa a nossa nação, dê estratégia ao nosso presidente, ilumina, Senhor, a mente dele, a mente de todos aqueles que estão trabalhando ao redor dele a favor do nosso país. Pai querido, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa fazer com que a máscara de muitos caiam, Pai querido, para que a gente possa enxergar a verdade. Deus, ilumina as nossas mentes e que a tua palavra possa ficar em nossos corações e que a gente possa pôr em prática, Deus, com o auxílio do teu Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos nós, de cada um de vocês. Vou deixar logo após aí no meu status do Facebook, né, o nome do meu canal lá no YouTube, para que vocês possam acessar aí e vai ser bênção na vida de vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus.